Boa noite. O nosso trabalho ele é sobre a dexclorfeniramina. E o nosso grupo ele é composto pelo Leonardo, por mim, Nicole, e pela Valdete. Nesse trabalho, a gente vai fazer a análise desse fármaco, analisar como que é utilizada no grupo farmacológico, que no caso é um antihistamínico, antialérgico e antipruriginoso. Os temas abordados serão a fórmula química e a configuração da molécula, a existência de enantiômeros e as consequências disso, o local de ação no organismo e as propriedades físicas do fármaco. E agora a Valdete vai apresentar a formulação química. Então, a dexclorfeniramina, ela é um composto de fórmula molecular com 16 carbonos, 19 hidrogênio, 2 nitrogênio e 1 cloro, que pode ser descoberta contando os elementos na própria fórmula estrutural. Aliás, dessa mesma estrutura, podemos fazer a classificação da cadeia carbônica em mista, e ela possui extremidades abertas e também ciclos. Também se classifica como uma cadeia ramificada, pois ela possui a presença de duas extremidades. É uma cadeia insaturada, porque possui duplas ligações entre carbonos. É considerada também heterogênea devido à presença de heteroátomos de nitrogênio. O carbono ele é um elemento que, para alcançar a estabilidade do octeto, precisa de 4 ligações covalentes. Ele é dito quiral quando possui 4 ligantes que diferem um do outro. No caso de uma molécula que apresente esse carbono quiral, dizemos que a mesma possui atividade óptica, né? A fim de exemplificar que é um carbono quiral ou assimétrico. Podemos usar a molécula da desclorfeniramina, que os ligantes do carbono quiral são 3 grupos distintos e um átomo de hidrogênio. Devido a esse carbono, a molécula dexclorfeniramina, quando colocada em um espelho, ela tem a imagem assimétrica, porque não são sobreponíveis. Como a Valdete falou em relação a essas imagens, eu vou falar um pouco sobre os enantiômeros. Para um composto ele ser considerado enantiômero, ele precisa ser, primeiramente, um estereoisômero. E esse estereoisômero, a característica é que ele vai possuir a mesma fórmula molecular, a mesma conectividade, mas vai diferir no arranjo dos seus átomos no espaço. E para ele ser um enantiômero, ele precisa ter a imagem especular um do outro, um composto do outro, que é a questão da mão. Se a minha mão direita tiver o reflexo dela no espelho, vai ser a esquerda. Com isso, a dexclorfeniramina ela é considerada um isômero óptico do maleato de clorfeniramina. Isso porque ela pode ser considerada um isômero destrógeno, ou seja, quando a gente ilumina essa molécula com uma luz polarizada, o feixe vai ser desviado para o lado direito, o feixe de luz. E o que vai diferir de uma molécula para outra é o fato da dexclorfeniramina ter o grupamento amina voltado para trás, como nós podemos ver ali nas imagens, com os pontinhos que diferem da imagem abaixo. Pode mudar já. Em relação às consequências desses enantiômeros, como nós vimos em aula, quando uma molécula muda a orientação dela no espaço, vai mudar também a forma com que essa molécula vai se encaixar nos receptores do nosso corpo. E isso pode causar o efeito esperado, causar algum efeito adverso ou não causar efeito nenhum. Em relação à clorfeniramina e à dexclorfeniramina, ambas elas vão atuar na prevenção e no alívio de manifestações alérgicas. O que vai diferir é a questão do efeito adverso, que na dexclorfeniramina vai ter um efeito sedativo e de ressecamento da mucosa nasal mais agressivo. Por sua vez, a clorfeniramina vai ter um efeito adverso mais fraco. E a principal diferença é que aqui no Brasil, a clorfeniramina é usada como princípio ativo de alguns anticongestionantes e de antigripais também. Na nossa pesquisa também dá para ressaltar que a dexclorfeniramina ela é usada em alguns procedimentos especiais para hemácias e plaquetas, que são causados pela transfusão sanguínea. Em relação à classificação de ser um eutômero ou um histômero, se for analisado a ação de interesse, essa classificação não se aplica, porque as duas vão alcançar a ação de interesse.
Porém, sob a ótica do efeito, a dexclorfeniramina tem características farmacológicas que estão na bula dela, que indicam que essa atividade predominante que ela tem de ser um antialérgico se deve ao fato dela ser um isômero de estrógeno. Com isso, poderíamos dizer que ela tem um efeito mais potencial que a clorfeniramina, que por sua vez pode ser considerada um isômero, por ter um efeito mais fraco. E agora o Leonardo vai falar um pouco sobre o local de ação no organismo. Então, atualmente a dexacloferamina, ela é encontrada aí tem essa atuação nesses 3 grupos farmacológicos. Mas a principal atuação dela aí é como antihistamínico, onde ela vai ter sua absorção ali sendo feita pelo trato gastrointestinal, onde logo em seguida ela é totalmente distribuída pelo corpo, incluída aí pelo sistema nervoso central. A dexclorfeniramina ela é considerada um antihistamínico de primeira geração, o que define seu alto índice de metabolização ali, né, no organismo, no qual a gente precisa às vezes administrar 3 a 4 doses diárias. A questão dela ter essa distribuição no sistema nervoso central é uma característica dos antihistamínicos H1 de primeira geração, no qual um dos efeitos é a sedação. Esse efeito é devido à dexaclorfeniramina, ela possuir sua fórmula estrutural reduzida e ser demasiadamente lipofílica. O que significa essa questão lipofílica? Ela tem ali afinidade por gordura, por lipídios. Então ela acaba atravessando a barreira hematocefálica. Essa barreira hematocefálica, ela é formada por uma membrana, e essa membrana ela é constituída por lipídios. Então, ela tendo afinidade por lipídios, ela consegue atravessar essa barreira e se ligando nos receptores cerebrais, o que gera aí os efeitos de sedação e outros mais ali. Como antihistamínico, a dexclorfeniramina ela tem como função a inibição da histamina, que é formada a partir de um aminoácido, a histidina, no qual ela é liberada na corrente sanguínea ali para o sistema imunológico. Sempre que ocorrer uma reação alérgica e for implementada a administração do antihistamínico, ela resultará numa atuação ali nos receptores H1 e H2, sendo que a dexclorfeniramina ela vai atuar no receptor H1, no qual ele está localizado ali nos pulmões, vasos sanguíneos e terminações nervosas. Sempre que ela atuar, ela vai estar impedindo a histamina de se ligar, evitando ali sintomas recorrentes de uma reação alérgica, como dilatação de vasos sanguíneos, edemas e irritações. Você administra um fármaco, ela acaba não se ligando apenas ao receptor H1. Ela acaba se ligando a outros receptores também, como o receptor muscarínico, que vai causar aí a questão da retenção urinária, da cardíaca, os receptores adrenérgicos, que causam hipertensão, tontura, taquicardia, os receptores serotoninérgicos, né, que causam aumento do apetite, além de outros canais cardíacos ali também, né, que ele acaba ocorrendo. Na questão ali, em apresentações, a gente tem ali a dexclorfeniramina como um medicamento referência, o Polaramine. O Polaramine é sua marca referência ali, tendo a apresentação em comprimidos e xarope. Genérico, a gente tem a dexclorfeniramina, comprimidos e xarope. E similar, a gente tem o Histamin. Todo mundo acha que ele é um medicamento referência, mas ele não é um similar. Ali podendo ser encontrado também pomada, xarope e comprimido. A gente também tem o composto da dexclorfeniramina mais a betametasona. Essa é uma fórmula
bem forte associado, sim, para questões de trato respiratório daí, tá bom? Ele apresenta uma massa de 234,8 gramas mol, um pKa de 6,04. O pKa ele serve para quantificar a acidez e a basicidade do composto, sendo que é um composto de pKa entre 5 e 15 é considerado um ácido fraco. O caso da dexclorfeniramina, que possui um pKa de 6,4. Além disso, é uma substância polar, que como semelhante desenvolve semelhante, é solúvel em água, álcool e no cloroformo. Apresenta pontos de fusão de 116,43 graus Celsius e ebulição de 349 graus Celsius. Leonardo. Então, a partir desse seminário, a gente pôde concluir que a clorfeniramina e a dexaclorfeniramina são estereoisômeros, uma da outra, pois ela possui ali uma característica que seria o seu carbono quiral na estrutura, né? Sendo a dexaclorfeniramina um estereoisômero caracterizado como enantiômero, devido à sua particularidade de ser um isômero óptico, né, do maleato de clorfeniramina, no qual se define um isômero de estrógeno. Em relação às consequências da relação da sua característica, a gente pode ver que se implica alguns efeitos adversos em algumas particularidades, relacionado à intensidade do mesmo e também na utilização da molécula em compostos distintos. Vale ressaltar que a dexaclorfeniramina é utilizada ali nos grupos farmacológicos como antihistamínico, antialérgico e antipruriginosos, tendo ali sua absorção sendo feita ali pelo trato gastrointestinal, né? E quanto à clorfeniramina, ela é utilizada mais em composições de antigripais ali, junto com analgésicos, tipo paracetamol e outros antialérgicos, anticongestionantes ali. E podemos ressaltar também que as propriedades físicas de ambas as fórmulas são iguais.